Amados, abram comigo sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 18. Não quero ser extensivo aqui, mas creio que o Senhor tem falado muito forte nesses dias ao meu coração sobre crendo contra expectativas contrárias, sobre crer contra as expectativas contrárias. Quero cumprimentar de maneira especial o pastor Roberto, todos os demais obreiros da casa do Senhor. Também, amados, quero agradecer por aqueles irmãos que estiveram orando pela gente. A gente passou por um momento de enfermidade, mas para a honra e glória do Senhor, estamos aqui pregando a palavra de Deus e cumprindo o chamado que o Senhor tem nos feito desde o ventre de nossa mãe. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, glorificando ao nome de Deus. Quando nós olhamos aquele que é o maior missionário do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, fazendo menção desse ícone da palavra do Senhor, deste que possivelmente para a nação de Israel é um dos mais ou mais importante personagem bíblico de todo o Antigo Testamento, que é Abraão. Quando nós vimos Paulo falando sobre Abraão, logo ele quer nos trazer umas lições que elas são imutáveis, independente do tempo, independente dos ciclos que nós passamos. Essas lições, elas são imutáveis. É isso que Paulo ele vai usar a figura de Abraão para nos ensinar. E nós olhando para a vida de Abraão, para a pessoa de Abraão, nós entendemos que o próprio Deus, quando ele vai fazer menção de Abraão, ou ele vai falar sobre Abraão, ele vai se manifestar chamando Abraão de amigo. Então logo nós podemos entender que havia uma amizade entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus. E eu paro para refletir nessa noite sobre quais pilares ou quais os fundamentos que uma amizade ela deve ou ela precisa ser alicerçada. Sim, porque as amizades elas não acontecem, os relacionamentos de amizade eles não acontecem do nada, eles são construídos. A confiança, a amizade, ela é construída. Que é isso, irmão Carlinhos? Alguns românticos vão dizer que existe aquele que é o amor à primeira vista, e o homem, ele olha para a mulher e naquele instante se apaixona, mas o ato do casamento não se dá, ainda que se gere um sentimento, ainda que se gere uma afinidade, o relacionamento ele precisa ser construído, e a afinidade ela vem com o tempo. Então quais são os pilares que há num relacionamento de amizade, e no caso de Abraão para com Deus? O primeiro pilar que está fundamentada toda a amizade e principalmente o relacionamento de amizade entre Deus e Abraão é a confiança. É impossível você ser amigo de alguém se você não puder confiar nessa pessoa. Porque quando você tem um amigo, muitas vezes você revela a esse amigo coisas que os estranhos não sabem sobre a sua vida. Quando você tem um amigo, você conta para esse amigo coisas que você espera que ele não conte para mais ninguém. Então, se você conta para ele, é porque você confia nessa pessoa. Mas o relacionamento de Deus e Abraão, ele leva um andar ou um nível acima de um relacionamento de amizade comum. Pasmem vocês, Abraão, um homem que vivia na sua vila cotidiana, um homem que ouve uma voz de um Deus em sua mente dizendo: Abraão, sai da tua terra, Abraão, deixa para trás todos os teus parentes e vai para um lugar onde eu ainda irei te mostrar, e ali eu farei de ti um grande povo, eu farei de ti uma grande nação, tão numerosa quanto os grãos de areia da praia, tão numerosa quanto as estrelas do céu. E contrariando a lógica humana, esse
esse homem ele sai rumo ao desconhecido, confiando em um Deus que é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele promete, mas até então desconhecido a Abraão. Mas Abraão escolheu confiar em Deus, e Deus simultaneamente também confiou a Abraão a genealogia daquele que seria chamado o seu único filho. Deus, ele confia a Abraão a primazia de um povo que até os dias de hoje é chamado o povo de Deus. Então, o primeiro pilar que se estabelece no relacionamento de amizade de Abraão para com Deus é a confiança. E qual é o segundo pilar que nós temos em todo o relacionamento de amizade? É impossível você dizer que uma pessoa é teu amigo, ou você ser amigo de uma pessoa e isso não te custar nada, ou você não entregar nada para essa amizade. Porque se você tem um amigo que ele só recebe algo de você, logo ele não é seu amigo, logo ele é um sanguessuga. Que é isso, irmão Carlinhos? Esta é a verdade. Se você tem um relacionamento de amizade que ele não se doa pela tua vida, ou ele só manifesta suas próprias necessidades, me desculpe você, mas isso não é uma amizade. A amizade, ela está fundamentada na confiança e também fundamentada na reciprocidade, na entrega. A Bíblia vai dizer que Abraão, e como eu disse, a amizade de Abraão para com Deus, ela vai além de uma amizade humana. A Bíblia vai dizer que Abraão, então, Deus prova a Abraão em algumas provas, e Deus, ele chama Abraão e Abraão vai. E agora, em um momento da vida, quando Abraão ele já tem um filho, aquele que seria herdeiro da promessa de Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, me dá teu filho, me dá teu único filho, aquele a quem tu amas. E a Bíblia diz que, sem tosqueanejar, Abraão ele decide então oferecer o seu filho de sacrifício perante o Senhor. Eu quero dizer para você que é pai, eu quero dizer para você que é mãe, para nós humanamente é impossível calcularmos a atitude de Abraão, é impossível calcularmos a dor que esse homem sentiu naquele momento, mas maior que a dor era a confiança que ele tinha em Deus, porque ele diz para os seus servos ao pé do monte, ele diz: nós subiremos adorar ao Senhor e depois nós retornaremos. Aleluia, aleluia. Ao contrário de homens que, quando estabelecemos amizade, muitas vezes eles só vão se aproveitar de você, eles vão pegar tudo aquilo que você usufrui e vai embora. Com Deus não é assim. Todas as vezes que Deus ele te pedir algo, ele pedir para você entregar algo, na verdade Deus está te provando para te mostrar que tem coisas muito maiores. Aleluia, aleluia. Eu prego para alguém aqui nessa noite que está dizendo: Senhor, por que tu tem me pedido tal coisa? Senhor, eu não tenho forças para entregar, eu não tenho forças para fazer esse voto, mas o Senhor te diz nessa noite: ei, pare de duvidar, eu sou aquele que sou dono do ouro, eu sou o dono da prata. O Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa noite. Aleluia. Você quer se relacionar com Deus? Então confie nele, então entregue a ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh glória. Qual é o Isaac que Deus tem te pedido nessa noite? Qual é o Isaac que já faz dias que Deus tem pedido para você? Aleluia. Nós não somos simplesmente participativos. Nós não viemos aqui, cantamos louvores, ouvimos a palavra e vamos embora. Não. O Senhor ele nos traz aqui, muitas vezes o Senhor nos prova e o Senhor nos pede algo. E às vezes é algo que nos gera dor. Às vezes é algo que é difícil de nós acertarmos. Aleluia, aleluia. Mas o Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aleluia, aleluia. Mas como eu falava, o título da mensagem é crer contra expectativas contrárias. A Bíblia vai dizer no versículo 18: e Abraão esperando contra a esperança. Há alguns dias essa mensagem ela tem trabalhado na minha mente, e eu entendo o que é esperar contra a esperança, o que é crer contra as expectativas. E o Espírito Santo começa a ministrar na minha mente e se abre um leque de tantas coisas. É acreditar em prosperidade financeira, quando você olha para sua conta no banco e ela está negativa.
É acreditar em prosperidade na saúde emocional, na saúde física. E os laudos dos médicos, os laudos dos psiquiatras, eles dizem ao contrário. É acreditar que aquilo que o Senhor te prometeu, ainda que humanamente esteja tão distante, Ele pode realizar em um simples passo. Aleluia, aleluia. É acreditar naquilo que é impossível para os homens. Aleluia, aleluia. Mas eu aprendi, e eu vou começar a pregar nessa noite, que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Aleluia, aleluia. Eu aprendi que o nosso Deus, quando vai dizer que chegou ao fim do túnel, diz este é o fim da linha, não, o Senhor Ele reescreve um caminho após o fim da linha. Você vai me dizer, irmão Carlinhos, mas eu estou no fundo do poço. Peraí, o Senhor Ele vai construir uma escada a partir do fundo para você subir. Aleluia, aleluia. Sabe, o nosso Deus, Ele é especialista de pegar aqueles que a sociedade desacredita. O nosso Deus, Ele é especialista em pegar pessoas que ninguém mais deposita expectativas. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é especialista em pegar ponto final e colocar em uma vírgula apenas. Aleluia. Nós às vezes acreditamos, pastor Roberto, que nós somos autores da nossa história. Alguns psicólogos vão dizer que nós temos o poder de nossa mão em fazer todas as escolhas. Mas na verdade, muitas vezes, se nós seguíssemos aquilo que nós escolhemos, nós nem estaríamos aqui nessa noite. E eu vou além. Na verdade, se nós seguíssemos aquilo que nós decidíamos fazer, quem sabe não estaríamos mais vivos nessa noite. Mas a mão do Senhor se estendeu sobre mim e sobre você. O Senhor, Ele derramou a sua misericórdia sobre nossas vidas. Aleluia. E se nós estamos aqui, não é porque nós queremos, mas é porque a presença de Deus nos escolheu. Aleluia, aleluia. Mas quais são os conselhos? Quais são as atitudes que Abraão teve e que nos deixa como um legado até os dias de hoje? Aleluia. E olhando para esse texto bíblico, pelo menos eu fiz 3 observações. A Bíblia vai dizer no versículo de número 19, você que está acompanhando, e a Bíblia diz assim: e não levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. Que é isso, irmão Carlinhos? Eu vou traduzir para você. Abraão não levou em conta para aquilo que ele possuía. Pasmem vocês, Abraão, um homem de quase 100 anos. Sara, uma mulher por volta de 90 anos. Aparece Deus e fala: eu farei de ti um grande povo, uma grande nação. Abraão, ele não olhou para as suas limitações físicas. Abraão, ele olha para a promessa de Deus, e a Bíblia diz que por fé ele creu. Aleluia, aleluia. O que Deus ele quer falar comigo e com você nessa noite é: pare de olhar para aquilo que você tem com desprezo. Quem sabe você olha para aquilo que você tem e você despreza, e você diz: Senhor, o que eu tenho é tão pouco para viver a tua promessa. Você vai dizer: Senhor, o que eu tenho é tão pouco para chegar àquilo que o Senhor me prometeu. Aleluia, aleluia. Mas o Senhor é especialista em pegar aquele que tem pouco e transformar em abundância. O Senhor é especialista a pegar o pouco e transformar no muito. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que havia uma viúva na cidade de Sarepta, e essa mulher, ela vai dizer que não tinha nada em casa, senão uma botija com um pouquinho de azeite. A Bíblia vai dizer que o homem de Deus, ele declara uma palavra, e daquela pequena botija de azeite saiu mantimento para ela pagar todas as suas dívidas. Daquela pequena botija de azeite saiu o que é necessário para ela viver e para ela vender e ainda viver mais um tempo. Aleluia, aleluia. Mas ela olhava e ela menosprezava para aquilo que ela tinha. Sabe, muitas vezes não se trata nem dos outros. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós temos, para aquilo que é o que o Senhor nos entregou naquele momento, e nós menosprezamos. Quer ver? Dentro da Bíblia, o livro de Números, se não estou enganado, capítulo 13. A Bíblia diz que Moisés envia 12 homens à terra de Canaã, e eles vão espiar a terra, e lá eles veem que a terra verdadeiramente mana leite e mel. Eles veem que a terra é boa, eles veem que o fruto da terra ele é bom. Mas a Bíblia diz que eles também veem grandes homens naquela terra, os filhos de Anak, os Anaquins, aqueles que eram conhecidos como gigante dentre os homens. E a Bíblia vai dizer que eles vão usar uma expressão, e eles dizem assim: porque nós éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos próprios olhos.
Sabe, os inimigos provavelmente nem reconheceram eles, porque se tivessem reconhecido, teriam os matado. Mas eles se menosprezavam mediante aquilo que o Senhor falou que ia entregar. O capítulo 13 começa, envia Moisés dando a ordem a seu povo: envia 12 homens à terra que eu hei de dar à nação de Israel. A terra já era deles. É assim na minha e na tua vida. Você tem uma promessa de Deus, o Senhor já falou que vai te dar, o Senhor já falou que vai te entregar, e você olha para a sua capacidade e você começa a duvidar. Você diz: Senhor, como que eu vou alcançar o sobrenatural se hoje eu ainda sou tão pequenininho? O Senhor, Ele manda eu te dizer nessa noite: para de se menosprezar, para de olhar para você mesmo e achar que você não tem capacidade. Na verdade, eu sou o Deus que te capacita. Na verdade, eu sou o Deus que fala e o Deus que cumpre promessas. Aleluia. Erga sua mão nessa noite, aleluia. Aleluia, comece a declarar: há uma unção de Deus aqui, há um Deus que está te capacitando, aleluia. Aleluia, pare de olhar para você mesmo e achar que você não tem valor. O Senhor, Ele te chamou, o Senhor, Ele te escolheu, aleluia. Aleluia, aleluia. Esta é a presença de Deus, aleluia. Aleluia. Pare de olhar para o que você tem e se menosprezar. Sabe, mas também as pessoas, elas olham para você e elas vão te menosprezar. Elas não dão valor para aquilo que você tem. Certa feita, Jesus está pregando a palavra, e ali há mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia vai dizer então que Jesus, Ele pede para os discípulos alimento ou algo para alimentar aquela multidão. E aí a Bíblia vai dizer que eles procuram e ele diz: não, Senhor, nós não temos nada, mas aqui tem um menino que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia vai dizer que o discípulo diz assim: mas o que é isso para tanta gente? Sabe, as pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer assim: ei, o que é esse teu talentinho aí? O que é esse teu esforcinho para fazer tanta coisa? Sabe, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: ei, parece que você tem tão pouquinho, isso aí não tem, é insignificante, aleluia. Aleluia, mas eu aprendi que quando você tem aquilo que você tem, ainda que seja pouco, mas você decide entregar nas mãos de Jesus, aquilo que é pouco pode sustentar uma multidão. Eu vou melhorar para você glorificar nessa noite. Quando você pega o pouco que você tem e você entrega nas mãos de Jesus, aquilo que é pouco pode alimentar uma multidão. Aleluia. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Não menospreze aquilo que você tem. Não leve em conta as suas incapacidades. O Senhor que te chamou é o mesmo que te escolheu. O Senhor que te chamou é o mesmo que conhece os fins dos dias antes mesmo do começo. Aleluia, aleluia. Esta é a primeira lição. Não olhe com desprezo para aquilo que você tem. E qual é a segunda lição, irmão Carlinhos? Ela está no capítulo de número 20, vai dizer, versículo de número 20, no capítulo 4. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Quantos de nós? Não vou falar de vocês, mas vou falar de mim. Quantas vezes em lágrimas dobrei meu joelho ao pé da cama e disse: Senhor, esse negócio de ministério não é para mim. Senhor, esse negócio de pregar a Tua palavra não é para mim. Senhor, chama, Senhor, escolhe outro. Eu sou tão cheio de falhas, eu sou tão pecador, eu sou tão pequeno. Quantas vezes eu duvidei daquilo que o Senhor havia me prometido, aleluia. Quantas vezes nós olhamos na nossa família e diz assim: Senhor, como Tu me prometeste um filho pregador, como que Tu me prometeste uma filha missionária. Se eu olho para o cenário e ele está contrário, aleluia, aleluia. Se Deus fosse homem, você poderia duvidar, mas eu falei agora e eu vou repetir: nós cremos em um Deus que conhece o fim das coisas antes mesmo do começo. Aleluia, oh aleluia. Eu estive no pior momento da minha vida, em um quarto de hospital, numa cama de UTI. Eu digo isso e eu repito insistentemente. Muitas vezes um leito de hospital vai te ensinar muito mais sobre Deus do que muitos livros de teologia. Porque nós nos confrontamos, nós começamos a questionar a promessa de Deus. Mas é quando nós estamos frágeis, é quando nós estamos sensíveis que o Senhor manifesta o seu poder, aleluia, aleluia. Eu entro para um quarto de cirurgia e eu prego entre os meus irmãos, entre meus amigos, todos conhecem a história.
O médico, ele chega na beira da minha cama, ele olha para mim, ele olha para minha esposa e diz: rapaz, não adianta você chorar. Rapaz, não adianta você se bater. Foi essa a expressão dele. Hoje você sai daqui com 90% com um tubo de colostomia engatado no seu intestino. Você sai daqui com uma recuperação de 6 a 9 meses. Aleluia. E eu entro no banheiro daquele quarto para não chorar na frente da minha esposa. Enquanto vão me preparar para o processo cirúrgico, eu dobro o meu joelho. E quando eu dobro o meu joelho para agradecer ao Senhor por todos os momentos que eu vivi, pedir a Ele para cuidar da minha família e entregar tudo nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele fez claro como a água todas as promessas que Ele tinha me feito. O Senhor tornou claro como a água em minha mente tudo aquilo que Ele vivia prometido. Aleluia. Aleluia. Eu entro naquele quarto cirúrgico, crendo que o Senhor era poderoso para fazer milagre. Eu sei que quando eu estava lá, pastor Roberto, aqui tinha uma igreja orando por mim, em uma terça-feira à noite de Santa Ceia. Enquanto os irmãos oravam aqui, o milagre aconteceu lá na cidade de Caxias do Sul. Mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Eu quero dizer que as possibilidades humanas, elas não definem as possibilidades de Deus. Aleluia. Não importa se o médico diz que tem 90% de chance, não importa que o médico diz que tenha 100% de chance. Não, o Senhor não conhece, esse médico não conhece o médico dos médicos. Esse médico não conhece o Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir aqui nessa noite: a caneta que escreve a tua história, ela não está na mão de homem nenhum, mas ela está nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. O Deus que sonda e conhece o teu coração é o Deus que conhece as tuas fraquezas. Não pare para pensar que quando você chorou sozinho, o Senhor não estava ali com você. Não pare para pensar que tantas vezes que você chorou, às vezes no banho, para sua família não ver suas lágrimas, o Senhor, Ele não estava te acompanhando. O Deus que te chamou é o Deus que conhece as suas fraquezas. O Deus que te chamou é o Deus que te escolheu, não obstante todas as nossas falhas. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não duvide da promessa de Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Uma vez eu era um menino e eu entrava na nossa igreja na cidade de Ipê, todo estranho, todo errado, cheio de vícios, e meus familiares vão saber disso. Cheio de vícios, cheio de medos, cheio de fraquezas. E naquela noite havia um homem de Deus ali, e ele olha para a minha vida e diz que ele me faria um pregador do Evangelho. Eu vou ser sincero para você, eu saí dali rindo e passei rindo sobre isso com meus familiares alguns dias, porque eu duvidava da promessa de Deus. Mas eu quero dizer para você, não é porque você ri, não é porque você duvida que Deus não vai fazer. Aleluia. Aleluia. Se o Senhor falou para você, o Senhor, Ele é poderoso para cumprir. Aleluia. O céu, Ele tem todos os recursos para patrocinar a sua promessa. Aleluia. Oh glória, oh glória, no céu tem todos os recursos para patrocinar a sua promessa. Aleluia, aleluia. E qual é o terceiro ponto? Eu já quero orar por você. Aleluia. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 20 ainda: mas pela fé se fortaleceu, glorificando a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, mas a gente fala assim, entendendo o contexto. A Bíblia diz que Abraão, ele começa a glorificar ao Senhor. Mas quando Abraão, ele recebe a promessa, irmão Toninho, ele recebe a promessa, o Senhor havia lhe prometido, mas a promessa não tinha acontecido. Então por que ele começou a glorificar? Tem gente que não recebe do céu aquilo que lhe prometeram, aquilo que Deus lhe prometeu. Primeiro porque você duvida, e segundo porque às vezes nós murmuramos. Sabe, quando o Senhor, Ele te promete algo, você deve começar a comemorar. Como assim, irmão Carlinhos? Quando o Senhor, Ele te promete algo, você tem que entender que aquele que te prometeu, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E se Deus te prometeu e Ele vai cumprir, você deve adorar ao Senhor, você deve glorificar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por que nós não alcançamos a promessa? É porque muitas vezes nós não glorificamos como se ela já tivesse acontecido. Sabe, quem sabe o Senhor falou que você seria um pregador,
Quem sabe o Senhor falou que você seria um missionário. Quem sabe o Senhor falou que você seria próspero em seus negócios. E a gente no nosso coração, a gente duvida. Não, você deve crer, você deve adorar e você deve glorificar ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glorifique a Deus, ainda que a promessa ainda não seja real sobre a sua vida. Aleluia, glorifique a Deus crendo que aquele que prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Aleluia, aleluia, glorifique ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Abraão, ele glorificou ao Senhor. Nós olhamos para a vida de um homem chamado Jó. Jó era um homem chamado e escolhido por Deus. Jó era um homem muito próspero nessa terra. E a Bíblia diz, então, que Deus permite que Satanás toque nas riquezas de Jó. E agora ele se encontra pobre. A Bíblia diz então que Deus permite que Satanás toque na família de Jó, em seus filhos. E a Bíblia vai dizer que agora ele se encontra sozinho, ele e sua esposa. A Bíblia vai dizer que Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. E agora Jó se encontra enfermo, sem recursos financeiros e sem seus filhos à sua volta. O cenário mais caótico para um homem, o cenário mais triste para um homem se encontrar. Mas a Bíblia vai dizer então que sua mulher, ela olha para Jó e ela diz assim: ei, marido, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Aleluia, mas a Bíblia diz que mesmo assim, ele olha para a sua esposa e ele diz: ei mulher, você fala como uma louca. Na verdade todas as coisas pertencem ao Senhor. E se Deus me deu, Ele pode tirar, porque tudo pertence a Ele. Aleluia, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jó decide glorificar ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava, enquanto Jó glorificava, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Aleluia, aleluia. Eu não sei a chave para virar para o milagre que você está esperando. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu sei o que você pode fazer. Comece a glorificar ao nome de Jesus. Comece a glorificar o nome de Deus, porque enquanto você glorifica Ele, o Senhor é poderoso para operar. Enquanto você glorifica Ele, o Senhor vai trabalhando lá na tua casa, o Senhor vai mudando ambientes. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, aleluia. Não sei o que você precisa, mas eu sei o remédio para isso. Glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Não permite que suas fraquezas sejam maiores que a sua fé. Abraão, ele é conhecido como nosso pai na fé. Aleluia. Tenha fé para acreditar nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para te dar uma injeção de ânimo. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui para dizer: ei, aquele que te fez promessas é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. O Senhor te trouxe aqui para dizer que o ponto final que o médico colocou é só apenas uma vírgula. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui para dizer: não importa o que disseram os psicólogos, não importa o que disseram os terapeutas. Ei, 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 eu sou o Deus que acalma toda a ansiedade. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração. As meninas vão adorar ao Senhor nesse momento. Aleluia. Comece a entregar para Ele todas as suas angústias. Comece a entregar para Ele. Coloque a mão no teu coração. Comece a entregar para Ele todas as suas ansiedades. Comece a adorar a Ele. Aleluia, aleluia. Nós cremos em um Deus que é poderoso para fazer. Aleluia. A presença de Deus é real em nosso meio. A presença de Deus é real em nosso meio. Comece a adorar a
quer orar comigo, dê um passo de fé. Você que olha para a tua vida, olha para a tua situação e diz: Senhor, eu estou tão longe daquilo que o Senhor me prometeu. Eu quero dizer para você que você não está tão longe, você está apenas a um clamor daquilo que o Senhor te prometeu. Enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Enquanto você pode abrir a sua boca e clamar e pedir, o Senhor é poderoso para responder. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. Aleluia. Aleluia. O segredo está em clamar. Você que quer orar comigo, dê um passo de fé. Nessa noite nós vamos estar orando. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós oramos a um Deus que é dono de todos os recursos, a um Deus que é dono do ouro e da prata. Nós oramos a um Deus que tem todas as possibilidades em suas mãos. Pai, não importa o que disse o médico, Pai, não importa o que disseram os psiquiatras, os psicólogos, Pai, o que importa é o que o céu está declarando. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, de mãos levantadas, eu quero declarar: onde o Senhor está, enfermidades vão embora. Onde o Senhor está, os demônios batem em retirada. Onde está a tua presença, o Senhor muda ambientes. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar nessa noite crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Não, eu quero clamar nessa noite crendo que o Senhor já está fazendo, o Senhor já está operando.